Linha de frente aqui pela Jovem Pan, são 2h27. A gente segue para São Leopoldo, lá está a repórter Letícia Fagundes para falar sobre a educação, a volta às aulas. Oi, Letícia, é bom te rever aqui na programação da Jovem Pan. Se falou alguns sábados atrás, inclusive, né, quando você contou a situação, como estava a cidade, principalmente alguns dias depois da enchente. Agora você fala sobre as escolas. A gente sabe que no Rio Grande do Sul, por volta de 70% das escolas conseguiram retomar as aulas, mas não é o caso de São Leopoldo, não é? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. É exatamente isso. Pode ser que esse dado de 70% seja em alguns municípios com uma centena de escolas, um punhado de escolas como Porto Alegre. Mas não é o caso aqui de São Leopoldo. Em São Leopoldo temos escolas públicas e privadas, mas não na mesma quantidade. Então, esse dado não serve aqui para a escola. Eu mesma estive em loco ontem falando com escolas muito próximas ao Rio dos Sinos e elas não têm condições nenhuma de receber alunos, né? É uma situação muito complicada, porque muitas vezes estão dizendo que o Rio Grande do Sul pode voltar a 70% das escolas e não é bem por aí a situação. A situação lá perto do Rio tem escola ainda embaixo d'água. E tem mais, mesmo que limpa as escolas, é insalubre. O cheiro da lama é terrível, o cheiro do móvel que já apodreceu. E mais uma coisa, a estrutura desse prédio, como é que fica? Porque todo o concreto ele puxou, né, essa umidade e a lama. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul, né, é frio agora nessa época. Então, para secar, não é bem assim. Essas imagens aí que estão passando agora, fui eu que fiz ontem, indo em loco até a escola e falei lá com o Conrado, né, que comentou um pouco sobre a realidade da escola e sobre essa volta às aulas, que na verdade vai ser mais um encontro, porque é impossível tu ter uma aula com um professor que nem antes. Por favor, não dá para dizer que uma semana depois a vida voltou à realidade de antes. Então, a gente não aprendeu nada com isso. Pode soltar aí o Conrado, que ele falou um pouquinho mais. Agora já é um pouco desesperador pela estrutura que a gente vai ter que reconstruir, né? Mas perto do que estava, o barro que entrou na escola, a gente teve que tirar, muito com o apoio das famílias e comunidade em geral, que vem nos apoiar nesse momento aí, que talvez os 84 anos da escola é o mais difícil que a gente está enfrentando, né? A gente chegou a ter 2,5 metros de água, né? Então, mesmo os equipamentos que a gente achou que estivessem protegidos, pendurados no teto, não funcionaram. Mas uma volta às aulas, a gente tem que prever que muitas famílias estão impactadas, muitos funcionários estão impactados. Eu tenho funcionários aqui que estão ainda com as casas embaixo da água. Então a gente não pode simplesmente passar uma borracha e dizer assim, agora tudo vai voltar ao normal. A gente está se baseando muito no que aconteceu na pandemia, né? Para tentar um retorno gradual, porque também a gente sabe que é importante que as crianças estejam na escola, não só pela questão pedagógica, mas pela questão do carinho com o professor. Isso é importante para todo mundo, né? A gente vai começar de uma maneira adaptada, né? Como é que é essa maneira? Não tem como começar com 100% da estrutura, né? Então algumas coisas não vão estar funcionando, né? O nosso objetivo para segunda-feira é ter as salas de aula, pátios higienizados, né? E a estrutura administrativa e pedagógica da escola trabalhando a partir já dessa semana, nós já estamos aqui, né? Para deixar as coisas alinhavadas, né? Exatamente. Então, esse foi o Conrado lá, que é o administrador da escola, e essa é uma das escolas. O que acontece com outras escolas? Estão ocupadas por famílias, né, que estão desabrigadas ainda. Então, dizer que a volta às aulas é algo assim, não é bem por aí, tem que ter muita cautela. Uma segunda informação é sobre um posto, né, que fica na entrada da cidade aqui, e ele foi, né, dividido pela metade. É um posto muito importante que recebe, né, algumas doações, marmitas para moradores que ainda estão em vulnerabilidade social nas margens da cidade, que é o que a gente já conversou ontem, que viraram canais, que ainda tem água. Então, esse posto ajuda ainda as pessoas. Esse posto foi feito por voluntários. E esses voluntários, eles não tiveram, né, muito contato com a administração pública durante o início e a continuação desse posto. Acontece que
Mas, para o final, a Prefeitura de São Leopoldo apoiou o pessoal com uma estrutura física, né, para que eles ficassem um pouco mais acomodados. Porém, o que eu quero relatar aqui é que o pedido de socorro dos voluntários é que a administração pública aprenda um pouco com eles, porque eles foram 90% a linha de frente nos resgates. E agora eles estão ficando como pessoas desnecessárias. Isso aqui não vai passar amanhã. Algo que eu quero relatar aqui é que a gente tem chuva pela natureza de Rio Grande do Sul, em setembro, fortes, né? Em setembro chove muito aqui. Então a gente precisa pelo menos de algum posto ainda aberto, né? Pelo menos até o final do inverno, um barco, um jet ski, né? Uma equipe que seja mínima para esses bairros em vulnerabilidade. Eu falei com o Kleber que ele é linha de frente deste posto, um dos maiores aqui da entrada da cidade, e a gente pode ver um pouquinho o que ele falou. A vulnerabilidade social das pessoas aqui é em função de a água ter chegado de uma forma abrupta e muito brusca. As pessoas aqui estão precisando de doações de roupas íntimas, fralda, absorventes, toda a higiene íntima de mulheres, crianças, medicações, cestas básicas, alimentos para consumo imediato, né, que a gente está fornecendo para os nossos barqueiros, que são as equipes de resgate. Também está vindo, posso te dizer que 1/3 da cidade está vindo se abastecer conosco aqui de água, comida, e nós estamos tentando agora alimentar as pessoas com cestas básicas. Esse foi o Kleber aqui de São Leopoldo, né? Ele é linha de frente desse posto, fez um trabalho que eu vi excelente, junto com uma equipe imensa lá, mas é importante pedir que a administração pública aprenda com os voluntários, porque foram eles que tiveram na linha de frente. E para isso fica um questionamento, né, Tiago? O Pix que o governo recebeu, um Pix milionário, poderia fazer, de repente, né, uns postos fixos nas cidades, principalmente do interior. Porque já imaginaste, se isso tudo volta, a gente tem que voltar a correr atrás de um barco, de um jet ski? Não é bem assim. A gente precisa deixar pelo menos um posto fixo, porque eu acho que a gente tem que aprender com os erros. Letícia Fagundes, que é de São Leopoldo, que nesses últimos dias vem trazendo muitos relatos da cidade, uma das mais castigadas aí do Rio Grande do Sul. Bom trabalho para você, a gente volta a se falar. Até mais tarde.